Olá, que vocês aqui é a Amy e a gente vai falar sobre 10 autores que eu nunca li na vida. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever aqui embaixo e não esquece de dar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Todos os autores que eu vou citar aqui, eles são super famosos, super bem falados e eu nunca li simplesmente porque não. Vários aqui que eu gostaria bastante de ler e eu não tenho nenhuma desculpa pra não ter lido eles ainda. Tipo, eu não li mesmo. O primeiro deles é John Green. John Green, ele é muito bem falado, principalmente pelas obras A Culpa é das Estrelas e hoje em dia por Tartarugas até lá embaixo. Eu tenho muita curiosidade de conhecer o autor, ele lança muitos livros que são super bem conceituados e eu nunca li. Não por falta de oportunidade, eu até tenho alguns livros dele, simplesmente nunca peguei pra ler. Deixei outros passarem na frente. Os livros que eu tenho mais vontade de ler desse autor são Quem é Você, Alaska e Cidades de Papel. Outro autor super famoso que eu nunca li é Neil Gaiman. Sandman eu acho que é a obra mais famosa dele, mas ele também ficou famoso por causa da Coraline. E eu tenho bastante curiosidade pra ler tanto Coraline quanto O Oceano no Fim do Caminho. O Oceano no Fim do Caminho eu comprei mês passado e eu tô com muita vontade de ler, eu espero ler ele agora em novembro. Mas eu não li porque eu não sou trouxa mesmo, porque eu tenho muita vontade de ler e eu tenho os livros pra ler e não li ainda. Uma autora agora que é super falada e eu nunca li absolutamente nada dela é a Agatha Christie. Agatha Christie, eu tenho um livro dela, pra dizer que eu nunca li nada, eu li umas 3 páginas do A Noite das Bruxas e eu parei de ler porque eu não tava gostando muito. Mas, como ela tem histórias bem diferentes, eu tenho muita vontade de conhecer mais, principalmente porque ela influenciou muitas outras pessoas e eu conheço essas pessoas que foram influenciadas por Agatha Christie, esses autores, e eu tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre como ela nos influenciou a escrita, pra conhecer um pouco mais sobre a escrita dela. O livro que eu pretendo ler dela é O Assassinato do Expresso do Oriente, porque é um dos livros mais bem comentados e eu acho que eu comecei assim errado, eu pequei em começar pelo A Noite das Bruxas, porque realmente foi bem chatinha essa leitura de 3 páginas que eu fiz. 2 autores que eu acho que são mais ou menos do mesmo estilo, que eu ainda não li, foram a Colleen Hoover e o Harlan Coben. Harlan Coben eu conheço algumas séries que foram baseadas nas obras dele, e Colleen Hoover eu já ouvi muito falar de todos os livros dela. Se vocês leram os dois e acham eles totalmente diferentes, desculpa por estar aqui falando merda, mas eu realmente não conheço eles e pelas ideias dos livros eu tenho, assim, pra mim que eles são alguma coisa meio parecida. A Colleen Hoover eu já tenho alguns livros, o Harlan Coben eu não tenho nenhum livro dele, mas eu tenho muita vontade de conhecer a escrita dos dois. Outro autor que eu nunca li por causa de ranço é o Rick Riordan. Rick Riordan é autor do Percy Jackson e do Magnus Chase, que são as obras mais famosas dele, mas ele tem milhões de outras obras famosas. Eu não li ele porque na época que lançou o Percy Jackson, que tipo, deu aquela boom do Percy Jackson, eu era professora em uma escola de inglês e todas as alunas adolescentes só sabiam falar de Percy Jackson. Era todo dia elas sabiam falar sobre Percy Jackson. Nos temas dela elas só colocavam Percy Jackson. Tudo tinha referência de Percy Jackson. Eu simplesmente peguei uma raiva do Percy Jackson. E eu nunca li Percy Jackson. E eu não sei se é um livro bom, talvez seja. Então depois que ele lançou o Magnus Chase, eu pensei, pronto, um Percy Jackson Viking. E daí eu decidi não ler também. E eu sei que todo mundo ama o Rick Riordan. Muitas pessoas começaram a ler por causa do Percy Jackson. E eu tenho até vontade de conhecer. Eu sou curiosa pra conhecer, mas por causa desse pequeno ranço, eu não quis ler na época. E daí passou aquela vibe e eu não li até hoje. Tô sem ler Rick Riordan. Agora, 2 escritoras de romances, mas totalmente diferentes, que eu ainda não li, são a Jojo Moyes e a Julia Quinn. Julia Quinn eu nunca tive muita vontade de ler, até eu acho semana passada, porque ela escreve romance de época. E romance de época eu tenho aquela ideia de que se tu lê um romance de época, tu já leu todos os romances de época que existem, porque eles são tudo igual. Mas eu sei que não é assim, principalmente com a Julia Quinn, porque todo mundo diz que ela fala as personagens femininas, que são à frente do seu tempo e etc. Mas os títulos dos livros dela, assim, não me dão vontade de ler. Sabe, quando eu leio ali O Visconde que Me Amava, não dá vontade de ler um livro com esse título. Mas ela tá sendo muito bem comentada por pessoas que não gostam de romance de época. Então eu fico pensando, talvez, né, seja uma boa conhecer, né, e não ficar criticando que, mais um romancezinho de época. E a outra de romance, que é a Jojo Moyes,
Eu não li também por causa da vibe Eu não li também por causa daquela hype gigante que tava tendo pelo Como Eu Era Antes de Você. Então, quando todo mundo tava comentando sobre Como Eu Era Antes de Você, eu vi vários vídeos sobre isso, porque eu tava pensando em ler o livro, e daí eu peguei o maior spoiler da vida e eu decidi não ler. Mas eu tenho curiosidade de conhecer a escrita dela, mesmo já sabendo do final do livro, né, que todo mundo me contou. Uma escritora de fantasia que eu morro de vontade de ler e eu não li simplesmente porque eu sou besta é a Cassandra Clare. Cassandra Clare, ela lança vários livros que eu tenho muita vontade de ler, as capas são lindas, as histórias parecem maravilhosas, muita gente comenta sobre elas e eu não li ainda porque eu sou trouxa. Eu tenho muita vontade de ler, mesmo os livros sendo pequenos calhamaços, eu tenho curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Cassandra Clare e o universo dos Caçadores de Sombras. E a última autora que eu ainda não li e eu vou ler com certeza, porque ela tá no meu topo de prioridades para conhecer, é a Gillian Flynn. Gillian Flynn. Nunca sei pronunciar o nome dela direito. Mas a Gillian Flynn, ela tem muitos livros muito bem comentados e eu tenho muita vontade de conhecer, porque dizem que são mistérios maravilhosos e tem plot twists incríveis e tem muita coisa que tu não sabe o que tá acontecendo e os personagens são muito reais. E eu ainda não conheço e eu preciso conhecer, então ela já tá na minha lista. Em novembro eu vou ler pelo menos Objetos Cortantes e eu pretendo ler até o fim do ano ainda os outros 3 livros dela. E ela é a que eu mais, assim, tô com expectativas pra conhecer de toda essa lista de 10 autores. Então, gente, não deixem de comentar qual autor vocês gostariam de conhecer, mas ainda não leram, simplesmente porque não tem nenhuma desculpa pra não ter lido. E desses autores aqui, quais vocês acham que eu deveria ler o mais cedo possível? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Novamente, não esquece de dar aquele like pra ajudar. Se você gosta de algum desses livros, pode comprar pelo meu link, que ajuda bastante o canal. Um beijo e até a próxima!